Beleza, turma boa? Voltando aqui a falar sobre o livro Projeto Nacional Dever da Esperança. Continuamos aqui na Avenida Luiz Salles, em Caxias, no Maranhão. E exatamente na avenida onde acabamos de colocar mais um outdoor do Ciro Gomes. E nós estamos tratando exatamente sobre o livro Projeto Nacional Dever da Esperança. E aqui a gente fala exatamente sobre essa obra, né? Livro Projeto Nacional Dever da Esperança, e dando continuidade, o Getúlio Vargas ele criou a Petrobras, a Eletrobras e o BNDES. Aqui nós temos um abastecimento na questão da energia e também o Brasil já começa a investir nessa parte de energia, do petróleo, e o BNDES vem também para impulsionar o desenvolvimento. A gente vê que o Brasil começa a apostar nesse desenvolvimento, o Estado indutor, emprestando dinheiro para que haja um processo de desenvolvimento. O Juscelino Kubitschek vem logo em seguida. Na realidade, só para fechar esse ponto do Getúlio Vargas, só lembrando que antes do Juscelino assumir, o Getúlio Vargas cometeu suicídio exatamente pelas pressões que vinha sofrendo. Por ele apostar numa ideia muito nacional, ele sofreu muita pressão externa. E isso aí fez com que ele sofresse... A ideia do capital externo é que ele abrisse para o capital externo entrar. E na realidade o Getúlio Vargas queria fazer o contrário, era industrializar o país, apostando numa indústria nacional, e isso não é o interesse de uma nação estrangeira. E é isso que, inclusive, a proposta que o Ciro traz é exatamente de valorizar mais o nacional. Mas quando chega Juscelino Kubitschek, ele é aliado, ele continua a mesma ideia de Getúlio Vargas. Ele continua apostando aí de que investir na indústria nacional é algo relevante. E é isso que ele continua fazendo. E aí ele cria uma rede de transportes, ele constrói Brasília também, que é algo para infraestrutura muito importante para o Brasil. Vai interiorizando aí o país. O Brasil era muito mais na parte costeira e mais beirando o mar. E o Juscelino ele começa a adentrar, né? Ele entra com rodovias e faz estradas, e isso aí faz com que essa malha viária comece a ser construída. Usinas hidrelétricas também receberam investimento, Furnas, por exemplo. O Juscelino Kubitschek, para que você tenha uma ideia do investimento que ele fez na infraestrutura, ele pegou o país com apenas 1.000 quilômetros de estradas asfaltadas e entregou aquela proposta de metas dele, que era 50 anos em 5, ele entregou com 14.000 quilômetros de rodovias, ou seja, interiorizando o Brasil por meio de estradas também. A gente sabe que veio a crise e o Jango não pôde concluir o seu governo. A gente sabe também do golpe de 64, que atrapalhou um pouco essa ideia do Projeto Nacional de Desenvolvimento. O Brasil vinha muito acelerado, mas mesmo o Ciro não deixa de reconhecer que mesmo durante o período da ditadura houve um crescimento de 5,2%. E o que é que aqui se deve isso? Foi um crescimento, mas que não promoveu justiça social. E isso o Ciro Gomes não concorda. O desenvolvimento, o Projeto Nacional de Desenvolvimento que ele propõe agora, tem que promover justiça social ao tempo em que promove o desenvolvimento do país. Essa é a proposta de Ciro, né? Então, dando continuidade, o desenvolvimento continua. E aí as reformas de base, por exemplo, reforma agrária, urbana, voto do analfabeto, aposta na aposentadoria rural, monopólio do Estado, setores estratégicos da economia brasileira, ou seja, são propostas de um governo que se preocupa com a população. E que isso não foi feito no período militar, começou a ser feito no período do Getúlio Vargas, deu continuidade no Juscelino, mas parou por aí. E o Ciro Gomes quer dar uma incrementada e promover um desenvolvimento de modo a contemplar a maioria da população. Com a Constituição de 1988, algumas respostas, principalmente voltadas para aquelas reformas que haviam sido pensadas, foram incluídas no texto da Constituição de 88. Porém,
o Brasil começa a entrar numa queda no sentido do crescimento. O Brasil não consegue mais crescer da forma que vinha crescendo, 5%, 8% até, né? Ou mais, 10%. Entre 68 e 74, o Brasil cresceu 10,7%. Lembra o Ciro? Mas foi um crescimento sem promoção de igualdade, sem promoção de justiça social, né? Então, cabe aqui ressaltar isso. Para o Ciro, não basta crescer, tem que fazer justiça social. Então, ele diz, jovens, ele faz um convite aos jovens para que esse pessimismo que há sobre a política, a gente comece a orientar o nosso olhar para pessoas que pensam o Brasil, que olhem para os brasileiros de um modo honesto, né? Que pense numa política que valorize o nacional, a proposta nacional. E Ciro acredita que o Brasil achará o seu caminho por meio de um projeto nacional de desenvolvimento. É isso, turma boa, a gente continua depois falando do Projeto Nacional Dever da Esperança, obra de Ciro Gomes, que vem para revolucionar esse país e transformar, como ele mesmo diz, o Brasil em 30 anos será uma Espanha e nós vamos fazer isso. Terá o desenvolvimento que a Espanha tem, né? Vai se transformar na Espanha, entendeu? Valeu, turma boa, grande abraço, até mais.